Bom dia, paz do Senhor Jesus. Eu pedi uma palavra, na verdade, para minha vida nesse sábado, para o que eu estou passando e para o que eu estou precisando. E como sempre, eu gosto de compartilhar, né? Então, a palavra que veio ao meu coração e que eu abri a Bíblia, né, para aprender sobre essa palavra, né, mais, porque sempre que a gente abre a Bíblia, Deus fala conosco novamente e de forma diferente, né? Então, está em Marcos, no capítulo 14. E talvez essa situação que eu esteja passando, você também pode estar passando, e eu creio que também vai ser uma resposta para você, né? Então Jesus, ele agoniza no jardim do Getsêmani, né? E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. Então ele começou a sentir um pavor e a se angustiar. Talvez você também esteja angustiado com alguma situação. Talvez esteja apavorado com alguma situação nessa manhã. Então ele disse assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Foi a ordem que ele deu, para que eles ficassem ali e vigiassem. E tendo ido um pouco mais adiante, ele prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora, né? Jesus sabia que estava chegando aquela hora, a hora da decisão. Às vezes eu e você estamos no momento de decisão. E nesse momento da decisão a gente fica com aquelas dores de parto, como se fosse um filho para nascer, né? Quem é mulher sabe o que é dores de parto. A gente sente a dor do parto, a gente sente a angústia, ainda que depois venha a alegria, mas naquele momento tem aquilo tudo que são as dores do parto, né? E ele disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Ai, Jesus. Às vezes a gente fala: Senhor, faça de mim o teu instrumento. Faça a tua vontade na minha vida. Jesus estava falando isso. Faça a tua vontade na minha vida, mas, se possível, afasta de mim esse cálice. Então, às vezes a gente está no momento que a gente precisa tomar decisões. A gente toma decisão o dia inteiro. A gente toma decisão de levantar, de tomar café, de ir para academia ou não, de ir para a igreja ou não, de trabalhar ou não, de falar bom dia ou não. Isso tudo é decisão. A gente toma nem sei quantas decisões diárias, né? E tem aquelas que a gente sabe que toda decisão existe uma consequência, porque é um compromisso, é uma responsabilidade. Não existe culpa nas nossas decisões, existe responsabilidade, né? Então, e chegando-se, ele achou os discípulos dele, ele achou os discípulos dele dormindo, e ele disse assim: por que dormes? Não podeis vigiar hora nenhuma? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Às vezes as pessoas falam, tem que orar e vigiar. Não, é vigiai e orai. Vigiar vem na frente de orar. O que adianta eu orar, mas eu não ouvi a direção? Então eu preciso vigiar para não cair em tentação. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo. E quem vai fugir de mim? É o diabo, se eu estiver sujeito a Deus. Por isso que eu preciso vigiar. Aí ele fala: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que hoje está me deixando angustiada? É a minha carne, é a minha emoção, é a minha decisão que eu preciso tomar. Não é o espírito está pronto. Então, ele foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou outra vez eles dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, pesados, né? Não sabia o que responder. E voltou pela terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Então Jesus ali, ele sabia que ele precisava tomar uma decisão, por isso que ele estava angustiado. E ali, em momento de grande tensão, nós também ficamos vulneráveis às tentações. E ainda que nós temos um espírito voluntário a Deus, né, como Jesus, um exemplo vivo disso, ele nos ensina como resistir à tentação.
Então nós precisamos orar a Deus, procurar ajuda de pessoas amadas, pessoas que edificam a nossa vida, pessoas que têm Deus, pessoas que têm uma palavra de sabedoria, de retidão, rema. E focar o propósito que foi dado por Deus. Então a gente precisa entender que existe um propósito. E quando a gente entende esse propósito e a gente caminha sobre esse propósito, a gente vai ter paz. Mas Jesus teve que ter esse momento desse vale aí de decisão, como eu e você temos. Então, ao orar, Jesus estava ciente quanto lhe custaria fazer a vontade do Pai. Quando ele orou ali, se possível, afasta de mim esse cálice, porém faça a tua vontade. Então ele tinha noção que aquela decisão ia ser dura, ia ser difícil, ia ser dolorida, sofrida. Essa decisão que você está para tomar hoje também exige de você um preço a ser pago, né? Então ele fala, ele sabia que ele enfrentaria, mas Jesus orou. Então não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Tudo que é bom e importante sempre tem um preço alto a pagar. Sempre. O que seu compromisso com Deus já lhe custou? Nós que temos compromisso com Deus sabemos que tem um preço a pagar. Devemos estar dispostos a pagar qualquer preço para estar dentro do querer de Deus, a fim de ganhar aquilo que é impagável, que não tem preço, que é a vida eterna. Essa não tem preço. Essa, nem eu sendo rica, preta, branca, pobre, gorda, magra, famosa, rainha, não importa. Não importa. Esse preço alguém já pagou por mim. E isso é inafiançável, não tem preço. Então, nesta manhã de decisão, vigia e ora. Mas não saia do propósito de Deus. Eu estou pregando para você, mas eu estou falando para mim mesmo. E estou falando, Senhor, eu preciso da sua direção. Eu preciso da sua posição. Eu preciso de ouvir a tua voz. Eu preciso que o Senhor me dê paz para eu tomar essa decisão. Então, eu estou pregando para mim primeiro. Mas se servir para você, a palavra é essa. Jesus no jardim do Getsemane. Ele sabia que tinha um preço a ser pago. E ele decidiu fazer a vontade do Pai. Então eu convido a você também nesta manhã a vigiar, a orar e também fazer a vontade do Pai. Um beijo no seu coração. Eu sou a pastora Cláudia. Um bom sábado.